Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 4 da prova do nível 2 da segunda fase da UBMEP 2023. Isabel faz pulseiras com bolinhas pretas e brancas igualmente espaçadas entre si. Girar ou refletir a pulseira não produz uma pulseira diferente. A figura mostra uma mesma pulseira em 3 posições diferentes sobre uma mesa. Então, esta aqui é a nossa pulseira ilustrativa. Veja que esta outra versão aqui, que foi girada, a gente pegou isso aqui e girou aqui, essa aqui foi para cá, essa para cá, ela vai ser considerada a mesma pulseira, bem como você refletir, como se tivesse um espelho aqui, você refletir as posições das bolinhas também vão representar a mesma pulseira. Dito isso, vamos ver o que nós temos que fazer nos itens. Item A. Com 2 bolinhas pretas e 2 brancas, Isabel consegue fazer apenas 2 pulseiras diferentes. Represente essas pulseiras na figura abaixo, pintando as bolinhas pretas. Vamos pensar, então, com esse raciocínio, como nós podemos pintar essas figuras aqui. O enunciado já facilita nosso trabalho e diz que existe exatamente 2 pulseiras diferentes. Vamos pensar o seguinte, observe que aqui no desenho que foi feito ilustrativo, quando eu tenho 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, o que acontece é que se eu refletir, eu posso refletir aqui por cima também, essas bolinhas, elas vão representar a mesma pulseira quando tiver 2 juntas, uma junta. Então, nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Como nós temos aqui de colocar 2 bolinhas pretas e 2 brancas, vamos separar em casos. Os casos em que tem 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, e o caso em que você tem bolinhas pretas que não estão uma do lado da outra. Então, vamos começar com o primeiro caso. Vou escolher essa bolinha aqui para ser preta. E eu quero que a outra bolinha preta esteja do lado. Se essa bolinha preta está aqui, a outra bolinha preta obrigatoriamente tem que estar aqui, aqui ou aqui. Se ela estiver aqui, por exemplo, veja que como eu posso ficar girando essa pulseira aqui, posso girar quantas vezes eu quiser, não importa quais outras posições eu coloque. Se eu colocasse, por exemplo, aqui só para ilustrar, aqui, se eu pintasse esses dois aqui de baixo, essas 2 pulseiras seriam iguais, que eu ia conseguir girar. Então, se eu colocar 2 bolinhas pretas uma do lado da outra, eu só vou ter uma possibilidade que vai ser essa aqui, a menos, obviamente, reflexões e rotações. E agora, se eu separar as bolinhas pretas, vou de novo pintar a bolinha preta aqui, e agora eu não quero que elas estejam juntas. Bom, para a segunda bolinha preta não estar junto à primeira, não pode estar aqui nem aqui. Logo, só pode estar aqui. E, de novo, pela questão da reflexão e rotação, esta aqui vai ser a única possibilidade. Por isso que, para esse item A, nós temos essas 2 possibilidades aqui, que estão representadas aqui embaixo. Ou eu pinto 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, ou então eu pinto bolinhas pretas que estão opostas uma à outra, e qualquer outra possibilidade para preencher essa pintura das bolinhas vai ser equivalente a uma dessas 2. Item B. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 3 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas? Agora a situação complica um pouco porque a gente não tem apenas 4 bolinhas, a gente tem 6. Vamos adotar essa mesma estratégia que a gente fez no item A. Vamos pensar em como a gente faz para deixar as bolinhas juntas ou separadas. Nesse caso específico, nós vamos ter 6 bolinhas, né? E dessas 6 bolinhas, o que está acontecendo? Nós precisamos de 3 pretas e 3 brancas. Vamos tentar escolher as posições nas quais nós podemos colocar as bolinhas. Primeiro, a gente fez o que no item A? A gente pensou, vamos pensar primeiro nas 2 bolinhas pretas uma do lado da outra e depois nas 2 separadas. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pensar nas 3 bolinhas pretas juntas, 2 bolinhas pretas juntas e outra separada, e nas 3 bolinhas pretas separadas. Vamos começar com esse caso aqui. Eu quero juntar as 3 bolinhas pretas, todo mundo está junto um lado do outro. Tá, então eu vou escolher aqui uma posição. Essa aqui vai ser preta, essa preta e essa preta. Tá? 3 bolinhas pretas juntas umas das outras. Veja aqui, não importa como eu gire aqui, qualquer outra configuração de 3 bolinhas pretas juntas uma do lado da outra vai corresponder a essa, pelo mesmo princípio do item anterior. Se eu pintasse, por exemplo, essa e essa,
você rotaciona, gira aqui, por exemplo, e chega nessa configuração. Ou seja, só tem uma configuração possível no qual nós temos 3 bolinhas pretas, uma do lado da outra. Então, para esse primeiro caso, nós temos uma possibilidade. Agora vamos fazer 2 bolinhas pretas. Vou escolher 2 bolinhas pretas simultâneas aqui, ó, esta e essa vizinha aqui. A pergunta é, onde que pode ir a terceira bolinha preta de forma a não ter configurações iguais? Bom, se ela não pode estar junto, né, não pode ter uma terceira bolinha preta junto dessa aqui, elas obviamente não podem estar nem nessa configuração e nem nessa. Sobrou então 2 possibilidades, né? Ou ela está pintada aqui, a outra bolinha preta, ou a outra opção seria pintar esta outra aqui. Só que observe, se a gente pintar essas aqui assim, o que vai acontecer é que esta aqui, se eu fazer uma reta aqui, ó, essa aqui vai ser a reflexão dessa, tá vendo? Porque essa bolinha branca aqui eu refleti a preta aqui, tá vendo? A preta aqui, agora a preta tá aqui. Então essas duas possibilidades aqui são as mesmas. Isso quer dizer que a única chance de eu pintar as pulseiras de modo que 2 bolinhas pretas fiquem juntas e uma separada é esta que está aqui, porque a outra que seria possível pintando aqui é a reflexão dessa. Então, para esse caso, eu tenho uma possibilidade também. E agora, se eu separar todo mundo, nenhuma bolinha preta está junto, ó. Para as 3 bolinhas pretas estarem separadas, nós sabemos que se eu escolho uma aqui, uma bolinha preta aqui, essas duas têm que ser brancas. Então, se essas duas aqui têm que ser brancas, essa aqui tem que ser preta. E de novo, se essa aqui é preta, essas duas são brancas, então que tem que ser preta é essa. E aí, pelo mesmo raciocínio dessa primeira opção aqui, obviamente, se eu girar, eu vou conseguir obter qualquer outra configuração de bolinhas pretas separadas. Até porque, pela geometria da pulseira, por ela só ter 6 possibilidades de bolinha, essa é a única opção de pintar metade delas de preto. Então, eu tenho uma opção para as bolinhas separadas. No total, eu tenho 1 mais 1 mais 1, 3 possibilidades, e esta é a resposta para o item B. E aqui segue, inclusive, um desenho mais bonitinho com cada uma dessas 3 possibilidades. Aqui com as 3 bolinhas juntas, aqui com 2 bolinhas pretas juntas e uma separada, e aqui com as 3 bolinhas pretas separadas. Item C. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 4 bolinhas pretas e 4 bolinhas brancas? Agora temos mais bolinhas ainda, temos 4 pretas e 4 brancas. Qual que vai ser a ideia nesse nosso caso aqui? Vamos adotar um raciocínio parecido com o que nós fizemos nos itens A e B. Como que nós vamos fazer? No item A e B, a gente pensou, quando eu tenho todas as bolinhas pretas juntas, tenho todas juntas menos uma e assim por diante. Aqui a gente vai ter 4 casos, né? Como eu tenho 4 bolinhas pretas, eu posso pensar, as 4 bolinhas pretas está todo mundo junto. Posso pensar também que 3 bolinhas pretas estão juntas e uma está separada. Posso pensar que 2 bolinhas pretas estão juntas e posso pensar na situação em que todas estão separadas. Vamos agora analisar cada um desses 4 casos e ver o que a gente consegue fazer. Vamos começar pensando nessa situação de 4 bolinhas juntas. Se as 4 bolinhas forem juntas, não vai ter muito o que fazer. Ó. Eu posso simplesmente pintar as 3 uma do lado da outra aqui, as 4, aliás, uma do lado da outra, e qualquer outra configuração de 4 bolinhas pretas juntas, eu só vou ter a obtenção dessa opção inicial aqui por reflexão, no caso, rotação. Então aqui, quando eu tenho 4 bolinhas juntas, as 4 bolinhas pretas juntas, tem uma opção só. Agora vamos analisar quando eu tenho 3 bolinhas pretas juntas. Se eu tiver 3 bolinhas pretas juntas, vamos escolher 3 aqui. Então essa aqui não vai ser mais preta, essa aqui vai ter de ser branca. Se 3 bolinhas pretas estão juntas e a última está separada, obviamente a nossa bolinha preta não pode estar aqui nem aqui. Então temos 3 opções para ela. Né? Ela pode estar aqui, aqui e aqui. Será que vai gerar 3 possibilidades? Vamos ver. Ó. Pintei essas 3 aqui. Eu posso pintar esta, ou também eu posso fazer o seguinte, pintar essas 3 e pintar aqui, né? Eu estou separando aqui para facilitar o raciocínio, ó, separando essas 3, analisando essas 3 bolinhas daqui. E eu posso pintar aqui, ó, aqui eu pintei esta, falta pintar aqui do meio, né? Eu posso pintar essa do meio. Observe o seguinte,
Lembra que no item B a gente traçou uma reta, um segmento aqui no meio e viu que uma é a reflexão da outra? Se eu traçar um segmento aqui no meio, traçar aqui na verdade, no meio dessas bolinhas, veja que se eu girar esta figura com esta, se eu refletir em relação a esse segmento que eu fiz aqui, esta bolinha preta vai para essa, tá vendo? Eu refleti daqui para cá, como se fosse um espelho. Então, como esta bolinha preta é reflexão desta, essas duas possibilidades são exatamente as mesmas. Logo, nesse caso específico, essas duas opções só dão origem a uma pulseira, que é esta pulseira aqui. E esse caso aqui, ó, esse caso aqui, como eu separei duas bolinhas brancas desse lado e duas desse lado, ele não vai ser equivalente por reflexão a nenhuma dessas. Como aqui eu tenho 3 separadas e aqui eu tenho 2 e 2, não tenho como obter essa em função dessas aqui anteriores. Logo, essa aqui é outra pulseira diferente. Concluímos que, para 3 bolinhas pretas do lado uma da outra, temos duas pulseiras diferentes. Então, aqui no caso, vamos ter duas possibilidades. Agora, vamos analisar a situação em que duas bolinhas pretas estão juntas e as outras estão separadas. Novamente, como tem que ter a separação, essas duas têm que estar sempre brancas. Então, vamos separar aqui, ó. Separei. Temos agora 4 bolinhas para analisar, mas essas 4 bolinhas, eu tenho a seguinte situação. Eu preciso preencher duas pretas. Bom, se temos que preencher duas pretas, vamos ver as possibilidades. Essas duas pretas que sobraram, elas podem, por exemplo, estar juntas numa da outra ou separadas. Se elas estiverem juntas, vai acontecer a mesma história que aconteceu com a 3 bolinhas pretas juntas e uma separada. Ó. Eu posso pintar as duas bolinhas pretas aqui, as duas bolinhas pretas aqui, ou ainda eu posso pintar as duas bolinhas pretas aqui. Só que, de novo, se eu pegar aqui e refletir em torno dessa linha aqui vermelha, e refletir essa figura em torno dessa vermelha, veja que essas duas bolinhas pretas vão exatamente para essas duas bolinhas pretas aqui, se refletindo aqui, ó, essas duas com essa. Então essas duas aqui, novamente, são duas possibilidades equivalentes. Logo, essas configurações dão origem à mesma pulseira. Então esse segundo caso aqui eu vou ignorar. E essa aqui vai ser uma pulseira que é diferente dessa, porque aqui eu tenho duas bolinhas brancas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho uma. Não tem como obter uma a partir da outra, nem girando e obviamente também não refletindo. Então já encontramos duas pulseiras diferentes, com duas bolinhas pretas juntas, tais que as outras duas também estão juntas. Mas elas podem estar separadas também, né? Então vamos pintar aqui, ó, as duas juntas, a nossa linha aqui de divisão. Essas aqui podem estar as duas bolinhas pretas separadas. Se elas estiverem separadas, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar as duas assim, que elas não podem estar juntas, tem que separar. Ou então, eu posso colocar essas duas assim, esta aqui eu posso pintar aqui, e esta pintar aqui. Agora, observe, será que uma dessas é reflexão da outra? Observe, essas duas aqui, quando eu giro, como aqui tem o espaço de uma, aqui espaço de uma, aqui espaço de duas, se eu girar para cá, por exemplo, esta aqui vai se transformar nessa, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu refletir, essas duas vão se transformar na mesma. Isso quer dizer que essas duas são a mesma possibilidade. Então, isso aqui só gera uma opção, que é essa aqui. Mas eu posso pegar essas duas aqui bolinhas juntas e também fazer o seguinte. Como eu tenho a divisão aqui, eu posso escolher os extremos. Posso escolher aqui os meus extremos. Nesse caso, de eu escolher os extremos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter também uma possibilidade que não equivale a essa, porque aí aqui eu vou ter espaço 1, 2, 1, e aqui é 1, 1, 2 o espaço. Como eu tenho então esse espaço aqui de duas, eu não tenho como obter esta aqui em função desta aqui nem por rotação, nem por reflexão. Então, nós obtivemos o quê? Duas possibilidades de pulseiras, tais qual as duas bolinhas pretas estão juntas e as outras duas aqui embaixo também estão juntas, e duas possibilidades de pulseira nas quais duas bolinhas pretas estão juntas e as outras duas estão aqui separadas. No total, então, nós obtivemos 2 mais 2, 4 possibilidades para duas bolinhas pretas juntas. Falta analisar se as 4 bolinhas pretas estiverem separadas. Mas olha só o que acontece. Se as 4 bolinhas pretas estiverem separadas, eu tenho que fazer igual eu fiz no item anterior, de ficar selecionando. Né? Se eu escolher essa bolinha para ser preta, essas duas têm que ser branca.
Então essa aqui tem que ser preta, essa também tem que ser preta. Essa tem que ser branca, essa tem que ser branca, então essa tem que ser preta. E aí nós vamos ter só essa opção, que obviamente é a única, porque qualquer outra situação que eu pinte assim, eu posso obter ela a partir da rotação. Então, no caso de ter as 4 bolinhas pretas separadas, ou apenas uma bolinha preta junta, em outras palavras, eu vou ter uma possibilidade apenas. No total, eu tenho 1 mais 2 mais 4 mais 1, que corresponde a 8 possibilidades. Logo, há 8 pulseiras diferentes que podem ser feitas. E aqui, nesta figura, nós temos uma ilustração dessas 8 possibilidades de uma maneira mais bonitinha. Aqui a situação em que as 4 bolinhas pretas estão juntas, que é uma possibilidade, as 2 possibilidades diferentes nas quais 3 bolinhas pretas estão juntas, as 4 possibilidades nas quais 2 bolinhas pretas estão juntas e as outras 2 separadas, que essas 2 podem estar juntas de 2 formas e separadas de 2 formas, e finalmente, quando as 4 bolinhas pretas estão separadas, temos apenas esta possibilidade e no total temos estas 8 opções aqui. E isto finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir aos demais vídeos com soluções do OBMEP 2023. Até a próxima e bons estudos!